As pessoas me perguntam frequentemente sobre a diferença entre estresse e ansiedade. Você sabe qual é a diferença entre um e outro? Bom, o que acontece é o seguinte, há muitos anos atrás, inclusive na época em que eu sofri todos os efeitos devastadores da ansiedade, eu fui diagnosticado com estresse. Mas aquilo eu não fui convencido de que aquilo era verdade, porque eu achava que não era estresse. Porque eu sempre entendi na minha vida que estresse é algo que você sente um cansaço, ou seja, um esgotamento mental. O estresse é um esgotamento mental e físico, obviamente, você também acaba se cansando fisicamente. Na minha visão era isso, e eu não tinha, naquela época, motivos para ter estresse. Só que também não se falava em ansiedade. Ansiedade era algo que não era comentado, isso eu estou falando de muitos anos atrás. Então, todo mundo era estressado. Hoje, o que acontece nos dias de hoje? Todo mundo é ansioso. Não é assim hoje? Pois é, todo mundo é diagnosticado com ansiedade ou se autodiagnostica com ansiedade. Mas qual é a real diferença entre um e outro? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. O estresse, ele não é criação de medos irreais, ilusórios. O estresse ele não te tira a coragem de viver como a ansiedade faz. O estresse é um esgotamento mental. O estresse é um esgotamento psicológico. O estresse é a exaustão. O estresse é uma forma da mente e do corpo te acender um alerta, uma sirene, é um pedido de socorro, né, da sua mente, do seu corpo, para que você descanse. Isso é o estresse. O estresse é isso. E o estresse ele é causado pelo ambiente, ou seja, onde você frequenta. Então o estresse ele vem de fora para dentro. Por isso que é muito comum as pessoas estarem estressadas no trabalho. É muito comum desenvolver o estresse por conta do trabalho. Aquelas pessoas são chamadas de workaholic, aquelas que trabalham o tempo todo e esquecem das suas vidas, das suas famílias, né, e do seu tempo. Então elas acabam desenvolvendo o estresse, que é o excesso, é o esgotamento. E o estresse também pode ser causado não só por você trabalhar demais, e sim pelas exigências que vêm até você, pelas pressões, pelas cobranças, né, de um ambiente. Então por isso que o estresse é muito comum no ambiente de trabalho, porque é onde você mais se incomoda, é onde você tem mais responsabilidades, é onde você tem o seu ganha-pão. Então o estresse, ele normalmente é causado sim no trabalho. Claro que existem pessoas que desenvolvem o estresse em outras áreas, mas no trabalho é muito comum. E aí, onde é que entra a ansiedade? Bom, primeira coisa, a ansiedade já é a falta de coragem, é insegurança. A ansiedade é excesso de pensamentos, uma mente muito acelerada. Ansiedade são pessoas medrosas que desenvolveram medos irreais e ilusórios, ou seja, estão criando situações de medo para que as suas vidas sejam roubadas, né? Sejam sabotadas pela sua própria mente. Então, a mente de um ansioso é uma mente criadora. Ela cria eventos, situações, pessoas, tragédias, catástrofes para que você se recolha e não viva. Isso é ansiedade. Então, a ansiedade ela é de dentro, ou seja, ela é criada aqui dentro e você acaba colocando para fora, exteriorizando. O que é exteriorizar a ansiedade? Através de crises, né? As manifestações das crises de ansiedade. É você deixar de fazer as coisas que deveriam ser feitas na sua vida. É você deixar de viver. Você passa a sobreviver porque você tem muitos medos. Então isso é ansiedade. Então, vocês perceberam a diferença de um e de outro? Dá para perceber a diferença? Pois é, o que acontece é que os sintomas físicos e psicológicos, eles são muito parecidos do estresse e da ansiedade. Por isso as pessoas fazem confusão. Tem alguns sintomas muito parecidos. O esgotamento é um deles. A pessoa ansiosa, ela também se esgota mentalmente por pensar tanto, por se colocar no futuro o tempo todo, por estar sempre criando situações de tragédia, de catástrofes, e isso cria sim um cansaço mental. E vários outros sintomas que são muito parecidos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, da ansiedade e do estresse. Mas isso que eu falei neste vídeo é a diferença entre um e outro, e é muito importante você saber dessa diferença, mas sempre buscar um profissional para ele poder te ajudar no diagnóstico certeiro e no caminho
que você pode traçar aí para buscar ter de novo a sua vida de volta, voltar a viver sem estresse e sem ansiedade.